deixa eu te falar uma coisa. Você veio agora com um acidente, então vamos começar do começo, porque é bem interessante essa história, assim, é um dos pontos que me, assim, fico bem curiosa de saber, porque foi uma parada mundial, né? Então, o que que aconteceu, assim, pra quem não sabe de nada? Pra quem não sabe de nada... Seu namorado era goleiro do Chapecoense, tava fazendo uma viagem até Colômbia e o avião caiu. E aí? E nós éramos noivos e estávamos com o casamento marcado pro dia 16 de dezembro. E o casamento foi em novembro. Desculpa, o acidente foi em novembro. Isso, o acidente foi entre os dias 28 e 29 de novembro. E nós estávamos com o casamento marcado pro dia 16 de dezembro. Mas, por tudo que ocorreu, a gente acabou casando no dia 20 de outubro de 2017. E... quando aconteceu o acidente, eu não morava com o Jackson. Nós sempre tivemos um relacionamento à distância, né? Fazia 5 anos que nós estávamos namorando, e daí 1 ano antes a gente noivou, né? E eu fazia mestrado na época na minha cidade. Eu sou formada em Educação Física e estava terminando o meu mestrado. E quando o acidente aconteceu, eu estava na cidade da minha mãe, né? E fazia 1 mês que eu não via ele. Então, na verdade, eu fui reencontrar o Jackson lá na Colômbia, na UTI. E como é que foi? Como é que a notícia chegou pra você? Você lembra? Sim, nós tínhamos um grupo, né, do WhatsApp, que é normal ter, das esposas dos jogadores, e eu tava dormindo. Na verdade, eu e o Jackson, a gente tem uma rotina quando ele vai viajar, desde quando ele jogava. Quando voa, avisa quando sai, quando chega... E todo esse trâmite, assim, pra gente também saber onde que tá, como que tá. E no dia do acidente, era umas 7 horas, eu tava trabalhando, ele me avisou. Amor, estamos indo pra Bolívia. Daqui a Bolívia, não sei quanto tempo dá. Logo chegamos lá. Ok, beleza. Daí, fui pra casa, eram umas 9 horas. Eu me lembro, até era jogo do Inter, eu sou colorada, né? E passou na TV que o avião da Chapecoense estava pra pousar no intervalo da TV. E daí, ok, fui dormir, eram umas 3 horas da manhã, olha só que coisa louca, minha mãe foi me dar um beijo, às 3 horas da manhã. E eu abri o meu celular, porque não tinha chegado nada, eu disse, ué, não chegou nada. Quando eu abri o grupo do WhatsApp, tinha muita mensagem. E eram todas esposas da Chapecoense. Isso aí, dos jogadores. Quando eu abri, não tinha, tipo, muita mensagem. Eu pensei, opa, alguma coisa aconteceu. Quando eu fui abrir, eu já comecei a ver. O voo tá atrasado, não chegaram. Vocês viram que o avião caiu? Quando eu li, vocês viram que o avião caiu? O meu corpo foi e voltou, assim. E logo entrou meu padrasto no meu quarto e disse assim, tá dando na TV que caiu o avião da Chapecoense. Quem já passou, não sei se vocês passaram por alguma experiência... trágica, assim, na vida de vocês. Mas, quando eu escutei aquilo, parecia que eu não estava escutando, parecia que eu não estava vivendo. Mas eu não tinha noção do que estava acontecendo. Quando eu liguei a TV, tava a imagem do avião e o escudo. E daí, eu sou uma pessoa muito calma. Muito calma. Eu fui batizada na Igreja Católica e tudo mais. Eu tenho as minhas crenças também. E a minha mãe tava desesperada e eu olhei pra ela e disse assim, o Jackson tá vivo. O Jackson não morreu, mãe. Ele não morreu, ele tá vivo. Eu sinto ele dentro do meu coração. Ele não morreu, tenha calma. E eu não podia ligar pros meus sogros, porque eu falei, a minha mãe disse, avisa teus sogros. Eu disse, não, eu vou avisar quando sair que o Jackson tá vivo. O Jackson tá vivo, o Jackson tá vivo. 5:30 da manhã deu que ele tava vivo. Ninguém da Chapecoense, por exemplo, entrou em contato Nada. com vocês? Então, ninguém também teria como avisar os pais dele? Nada. As informações, Paula, eram, assim, muito erradas, confusas, porque não tinha... Eles caíram numa área muito restrita. Eles demoraram muito para ser encontrados, entendeu? Então, as informações se perdiam muito. Não tinha... Então, quando eu soube que ele estava vivo, na minha cabeça eu pensei assim, agora ele precisa sobreviver. Ele precisa, de fato, sobreviver. E eu me lembro que era umas 6 horas da manhã, minha mãe falou assim, arruma tuas coisas e eu vou te levar lá pra casa do teu sogro, vocês vão pra Colômbia. Então, e aí você ainda não tinha falado com seus sogros? Daí, eram umas 6 horas, eu comuniquei eles já sabiam. Eu liguei pra minha cunhada, eu falei, Jérica, aconteceu uma coisa muito triste, mas calma, a gente precisa ver como a gente vai contar pros teus pais, o avião do Jackson caiu, daí ela já
Ela não sabia. Não, daí o meu sogro já ligou a TV, passou mal, foi pro hospital. Um caos. Um caos. E minha mãe pegou e me levou lá pra casa dos meus sogros, né? E a gente chegou lá e eu falei, a gente vai pra Colômbia. Vamos pra Chapecó. Pra vocês entenderem, era muito confuso ainda, não tinha muita informação. Tanto que quando eu tava indo pra Chapecó, 2 vezes começaram a me desejar os pêsames, assim, sabe? Já sabiam que ele estava vivo, mas você não sabia como que você ia encontrar ele. É, porque saía muitas Mas, isso que eu ia falar, informações. mas até a imprensa chegou a divulgar, não Muita. foi? Gente que tinha morrido e não tinha, gente que... Eu fiquei uns sabendo nomes. da amputação da perna dele na estrada, sabe? Que daí me avisaram. Daí depois me falaram que amputaram a outra perna. Daí até chegar a Chapecó, falaram que ele tinha morrido. E eu firme, eu crente, sabe? Não morreu, ele tá vivo, eu vou encontrar ele, eu vou ver ele. E foi assim até a gente ir pra lá. Só que ir pra lá era muito difícil. Então, o que aconteceu? Tinha muita informação perdida, porque até então queriam mandar voo com as famílias, daí depois não iam mais mandar. E daí o governador de Santa Catarina disponibilizou um voo, o avião dele, para nos levar até Florianópolis, para a gente fazer o passaporte de emergência. Eu não tinha nem passaporte. Eu não tinha passaporte. Meu sogro e minha sogra também não, entendeu? Então, para viajar para fora tem que ter passaporte. E liberaram a gente para ir para Florianópolis, fizemos lá, daí no outro dia a gente embarcou para Colômbia. Então o acidente foi na segunda, eu só fui ver o Jackson para amanhecer sexta-feira. E até então a gente mandava áudio para a equipe médica ir colocando no ouvido dele. A gente tentava se comunicar com os médicos de lá, né? Sem muita coisa, sem saber realmente como ele estava. E a gente só foi ter noção de como ele estava quando a gente chegou lá. E daí a gente chegou lá, no hospital receberam todos nós, né? E o médico começou a explicar, ó. Ele sofreu politraumatismo, ele teve mais de 3 fraturas, ele está entubado, a perna dele foi amputada. E começou a descrever tudo isso. E falar o que iria acontecer os próximos passos, né? Daí eu me lembro que entrou o meu sogro por primeiro, a minha sogra e eu por último. E eu digo assim, a imagem mais linda pra mim foi ver ele vivo, assim, sabe? Independente da forma na qual ele estava, sabe? Eu me lembro que minha mãe trabalha no hospital. Daí ela me falou um dia antes, Andressa, independente da forma na qual você enxergar e ver o Jackson, que tu encontrar ele, não se preocupa. Ele vai ficar bem. Não se assusta que ele vai estar entubado, que ele vai estar ferido. E ele vai ficar bem. Não se assusta. E eu me lembro que quando cheguei lá, ele estava entubado e, assim, muitas feridas. Eu não sabia onde encostar, sabe? Daí eu cheguei lá e daí eu perguntei se eu poderia encostar, né, tocar nele. E o médico disse, sim, pode. E daí eu falei assim, oi, meu amor, eu tô aqui contigo, tu tá me escutando? E daí ele fazia assim. Eu disse, eu te amo muito, eu só vou embora com você daqui. E daí escorria lágrima, assim, sabe? E é tão incrível o poder de Deus agir na tua vida que no outro dia eles tiraram o tubo dele. Tipo, no na sábado. sexta. Tipo, Na ele tava sexta. esperando só a Aham. família, essa Na força sexta. chegar. E tiraram o tubo dele. Em nenhum momento a gente falou nada. Nada. Só que a gente viveu momentos lá que eu não tive medo de perder ele quando eu descobri que ele estava vivo. Eu tive medo de perder o Jackson quando ele teve que voltar a ser entubado. Que ele entrou em sepsemia. Isso depois. Então ele teve uma piora depois. Ele teve uma piora. Porque a perna dele estava muito, muito inflamada, né? Estava infeccionada. E os médicos tiveram que entrar daí, né? De todas as formas. E isso é uma longa história, Sim. sabe? Que ali mandaram a gente de volta pro hotel e esperar pelo pior, assim, sabe? Então, aquela noite da segunda-feira, uma semana após o acidente, foi ali que eu tive medo real, assim. Tipo, cara, eu não acredito que eu vou perder ele. Eu não vou perder ele. Eu não posso perder ele. A gente tem tanta coisa para viver, a gente tem tanta coisa para aprender, principalmente. E na terça-feira ele começou a reagir, sabe? Eu digo assim, o Jackson,
ele tem uma história, uma vida de milagre. Porque 1 ano depois do acidente, a gente voltou para a Colômbia. A gente foi no local do acidente. E aos olhos humanos é impossível. Mas aos olhos de Deus não é impossível, assim. É um milagre de Deus, assim.